Fala, meus lindos e minhas lindas, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem, porque eu tô massa, comigo tá bom demais. Inclusive eu vou tomar um cafezinho, pera aí. E então, no vídeo de hoje nós vamos falar de Dom Casmurro de Machado de Assis. E aí, meu amigo, me responda uma coisa, traiu ou não traiu? É isso que a gente vai discutir aqui agora, tá? Mas antes da gente começar, deixa eu me apresentar. Eu me chamo Cleilton Bandeira e nós estamos no Café, Prosa e Canção. Bora lá, falar de Dom Casmurro. Vamos iniciar o vídeo. Por falar no vídeo, dá logo aquele like maroto, dá o joinha aí pra gente, tá? Se você não se inscreveu no canal, se inscreve, ativa o sininho para que toda vez que a gente postar um vídeo você seja notificado, beleza? Se você quiser fazer ainda mais, pega esse vídeo, compartilha com os amigos, compartilha com a família, compartilha com o pessoal do trabalho, coloca nos grupos, assim você vai estar ajudando muito na divulgação desse canal, beleza? Então vamos lá. Antes da gente começar a falar do livro em si, do Dom Casmurro, vamos falar um pouco sobre o autor. Vamos falar um pouco sobre ele, Machado de Assis. Machado de Assis, menino pobre, nasceu no Rio de Janeiro em 1839, descendente de escravos africanos por parte do pai e de portugueses por parte da mãe, certo? Então, Machado de Assis não teve uma infância fácil, tá? É tanto que se você procurar em toda a sua obra, muito provavelmente você não vai encontrar muitos relatos da infância do Machado de Assis, tá? Ele não escreve muito sobre a sua infância, deve ser porque não foi algo muito agradável, certo? Aos 15 anos, Machado começou já a aflorar no mundo literário, já começou a escrever, certo? Então ele começou a ganhar certo prestígio no mundo literário, as pessoas passaram a respeitá-lo enquanto grande literato, escritor. Daí, ele passou a não sofrer determinadas situações que pessoas em suas condições, à época, passavam. Então, a literatura já veio a calhar nesse sentido para abrir certas portas para Machado de Assis, que pessoas, repito, na condição dele, talvez não tivessem essa abertura para ser definitivamente o que eram. E que bom que Machado aproveitou essa condição para deixar esse legado maravilhoso para a gente, que foi a sua escrita. Machado, com certeza, um dos maiores, quiçá o maior escritor da literatura brasileira, tá? Então vamos lá. Você não pode analisar Dom Casmurro de uma maneira muito seca. Dom Casmurro está longe de ser apenas um livro no sentido convencional, onde se tem aqui duas capas, um texto no meio e ponto final. Não. Assim, Dom Casmurro seria um livro finito. E esse livro, enquanto houver raça humana capaz de raciocinar e de pensar, esse livro terá voz e terá vez. É um livro que trata não só apenas de uma história de ciúme, mas é um livro que trata de outras N situações, N condições sociais, religiosas, psicológicas acima de tudo. É um livro que traz uma gama, é um livro que traz um leque de situações onde você pode interpretar. Portanto, eu digo logo que Dom Casmurro não é um livro para o leitor desatento. Não, não é. Dom Casmurro é um livro que você deve estar atento a toda hora às nuances que existem por trás do que está escrito nesse livro, certo? Vamos lá. Dom Casmurro conta a história de Bentinho, né, que tem o apelido de Dom Casmurro. Já no início do livro ele conta por que esse apelido, certo? Conta a história de Bentinho e de Capitu, certo? Basicamente é um livro que trata de uma história de traição. Supostamente Capitu traiu Bentinho, supostamente, tá? Então eu vou começar a falar do livro e falando dos personagens que fazem parte da história, e tem um em especial que é o José Dias, tá? Vamos lá. A mãe de Bentinho, Dona Glória, engravidou do primeiro filho, perdeu, não conseguiu vingar a criança. Engravidou então de Bentinho e, com medo de perdê-lo novamente, fez uma promessa:
Caso Deus lhe proporcionasse o dom de ser mãe daquele menino, logo que ele nascesse e fosse se desenvolvendo, entregaria ele ao celibato. Ele iria ser padre. Bentinho nasceu, graças a Deus, a família abastada, tinha dinheiro, é uma família estruturada financeiramente. Quando Bentinho tinha 4 anos, perdeu seu pai. Então ficou ele e Dona Glória, certo? Ficou também a prima Justina, o agregado José Dias e o tio Cosme. O padre Cabral também sempre aparece lá na casa da Dona Glória porque era quem ensinava latim ao Bentinho, tá bom? Então vamos lá. Vizinho à casa do Bentinho, da Dona Glória, existia a casa do Pádua. O Pádua era um servidor público, homem humilde, pobre, pai de Capitu. O Pádua era tão pobre que nunca conseguiu comprar sua casa, só conseguiu quando ganhou na loteria. E essa questão de ganhar na loteria vai se encaixar no livro, tá? O Pádua ganha na loteria, compra uma casa, fica vizinho ali do Bentinho, certo? Quando o Bentinho tem ali por volta de 14, 15 anos, até então Dona Glória não fala no menino ir pro convento, porque eu percebo que a Dona Glória ela queria esquecer de certa forma, tipo assim, se fazer de doido e tal, para que não se separasse do menino. Só que lá vem o José Dias dizendo: Dona Glória, tá na hora de mandar o menino pro seminário. O menino precisa ser padre porque ele já tá ali com a conversinha, tá muito chegado à menina Capitu. Então veja bem que o José Dias já começa colocando ali uns caroços no zangu, meu amigo, entendeu? E aí a Dona Glória, porque é o seguinte, o José Dias, ele é aquele agregado que chamava na época, né? Ele morava lá com a Dona Glória, e ele era o tipo do cara que ele sempre dava a opinião dele concordando com aquela pessoa que estava hierarquicamente acima dele. Então, se ele queria alguma coisa da Dona Glória, da dona da casa, ele sempre concordava com ela, dando a opinião sem fugir da vontade dela. Era um cara que manipulava, aliás, todo mundo que estava por perto dele. A vontade dele sempre era colocada ali em primeiro lugar, mas sempre agregada à vontade do superior. O bicho é danado. Você lendo esse livro, você vai ver que ele é uma cobra, certo? Então, pessoal, ali nos 14 anos, 15 anos, começa a história de vai pro seminário. Bentinho vai pro seminário. E o Bentinho realmente já tá de namoro ali, já tá de paixãozinha com a Capitu. E eles começam a dizer: olha, eu não quero ir Capitu. E ele, Capitu, bolando um plano, né, para não ir. O que é que acontece? Eles pedem ajuda a quem? A José Dias. Só que José Dias, repito, é o cara que tem muita fala e não tem muita ação. Aí você pode dizer: sim, que hora que vai chegar na parte do ciúme, na hora a parte da traição? Calma, pessoal, calma, porque o livro, essa edição aqui da Penguin Companhia das Letras, ele tem cerca de 400 páginas. 2/3 do livro é só nessa fase, né, do Bentinho ali com 14, 15 anos até o seminário. 1/3 do livro é a parte do casamento, do filho e tal, da suposta traição, beleza? Então vamos lá, vamos com calma, certo? Então chega o determinado momento do Bentinho ir ao seminário. E aí ele faz uma promessazinha com Capitu, dizendo que eles só casariam um com o outro. Que é tipo para deixar o negócio amarrado, porque o Bentinho definitivamente não queria ir ao seminário, mas foi. Aí ele fecha com ele mesmo e com Capitu: eu posso concluir, mas eu não vou ser padre, eu quero me casar com você. E ela disse: fechou, tá massa, vá lá, mas volte. Então ele vai, e ele conhece um camarada lá chamado Escobar. Escobar é o amigo irmão dele. Ele conhece no seminário e ele fica: José Dias, como é que eu vou escapar disso aqui? O José Dias: não, vai dar certo, nós vamos para a Europa. Não chega nunca o dia de ir para a Europa. José Dias tinha interesse em separar o menino da mãe. Motivo eu não consegui entender ainda por quê. Ainda vai ficar para as próximas releituras, certo? Aí depois de José Dias, o tempo está passando e aí José Dias disse: vamos fazer o seguinte, eu já tenho a opção correta para que sua mãe não se sinta prejudicada na promessa. Nós vamos ao Papa. A gente chega lá, explica a sua situação, o Papa perdoa
Então o Papa perdoando é mesmo que Deus está perdoando, sua mãe vai ficar com o coração aliviado e você está livre para se casar com Capitu. Nada, nada, nunca vão no Papa. Até que ele conversando com Escobar, vai criando uma amizade ali, uma relação, uma afinidade, ele abre o jogo para Escobar e conta toda a história. Aí Escobar diz, meu amigo, eu tenho a solução. Sua mãe prometeu um filho ao celibato. Não quer dizer que é você, adote um filho, adote uma pessoa, então é filho, adotou é filho, entrega, vai para o seminário, ela pagou a promessa. É o jeitinho brasileiro, meu amigo. E assim é feito. Dona Glória aceita, fica com o coração aliviado, pagou a promessa e Bentinho fica livre para se casar com Capitu. Escobar também diz, eu não quero mais ser padre, vai trabalhar também lá onde mora, no Rio de Janeiro, Bentinho. Eles continuam amigos. Nesse ínterim, enquanto Bentinho está lá no seminário, Capitu faz amizade com Sancha, uma mocinha lá da cidade. Fica muito amiga, vira a melhor amiga dela. Quando Bentinho volta, vamos casar. Bentinho casa com Capitu. Adivinha quem casa com Sancha? A melhor amiga de Capitu? Escobar. Tá tudo em casa. Melhor amigo casa com a melhor amiga do melhor amigo. Rapaz, deu certo esse negócio aí? Logo, Sancha e Escobar têm filhos. E Bentinho lá, fazia amor com Capitu, botava as pernas de Capitu pra cima para ver se Capitu engravidava. Nada, Bentinho não consegue engravidar. Capitu começa logo o desgosto. O Hélio fica logo com desgosto, ele é advogado, foi para São Paulo, estudou, ele já é advogado, já tá rico, já tá tudo. Escobar também tá rico, tá tudo bom demais com esse pessoal. Pera aí que é conversa demais, deixa eu tomar um café aqui, pera aí. Nós nem entramos na discussão, tenha calma. Aí, meu amigo, vamos lá. Sancha já tem filho com Escobar, Capitu e Bentinho ali tentando e tal. Bingo! Capitu engravida. E aí, meu amigo, graças a Deus, todos os problemas de Bentinho estão resolvidos. Nasce Ezequiel. Aí, meu amigo, vamos chegar no último texto do livro. A questão do ciúme. Para você ter uma ideia, quando esse livro foi escrito, em 1899, não é? Todas as críticas, a maioria das críticas realmente entendiam que se tratava de um livro de traição, onde Capitu traía Bentinho, certo? Inclusive o Érico Veríssimo fez um artigo ratificando essa condição da traição numa faculdade dos Estados Unidos. Esse texto foi até traduzido, quer dizer, foi escrito, publicado em inglês e tal. Então, e eu acho que essa afirmação da traição, ela se arrasta até hoje. Em 2015, Dom Casmurro entrou num seleto hall dos 10 livros mais importantes da literatura mundial quando o assunto é traição da mulher. Ele está figurando com nada mais, nada menos que Ana Karenina do Tolstói, né? O Vermelho e o Preto. Para você ter uma ideia, então ainda hoje, 2015 praticamente foi ontem, trata-se de um livro de traição, onde a mulher traiu o homem, onde Capitu traiu Dom Casmurro. E aí, vamos lá agora para as minhas observações. Cleilton, o que é que você acha? Capitu traiu Bentinho? Na minha opinião, não traiu. Por quê? Ah, não é porque você é defensor das mulheres, você é feminista. Não, eu li esse livro. Cara, eu li esse livro conectado, assim, buscando. Eu li alguns textos de apoio antes, certo? Essa própria edição tem uns textos de apoio fantásticos antes de você começar. Então eu comecei logo lendo tudo para mim saber o que é que eu ia me deparar, certo? Em nenhum momento, cara, Bentinho, diga-se de passagem,
Esse livro é escrito em primeira pessoa e o narrador é ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Bentinho. Aí como é que eu vou acreditar num cara que não dá a oportunidade da pessoa se defender? Ah, mas eu poderia ter acreditado se ele tivesse colocado instrumentos confiáveis no livro. Em momento nenhum ele prova, em momento nenhum ele deixa condição para que afirme que ela traiu. Toda a sua fala não passa de fantasia da cabeça dele. Ah, eu já fui jovem, meu irmão. Hoje eu tô com 40 e poucos, pouquinhos mesmo. Eu já fui cara ciumento, da namoradinha e tal. Meu irmão, eu sei que o cara ciumento, ele cria, ele vê, ele ouve o que realmente não existe. E na minha concepção, pelo que eu li, nada do que ele fala, de fato, ele conseguiu provar. Então, se ele não conseguiu, o que não se prova, não existe, certo? O Bentinho, ele é advogado, ele usou todos os artifícios dele para conseguir provar o leitor, e isso é que é importante, certo? Você, quando vai ler esse livro, nós temos a mania de ler um livro para se divertir, para brincar. E se você não for um leitor atento, no caso desse livro, você vai cair na conversa do narrador, do Bentinho. Porque é ele que está contando a história. Ele conta essa história como se ele estivesse escrevendo o livro juntamente com o leitor, como se ele pegasse a mão do leitor e fosse escrevendo ali juntamente com ele. Então ele tenta seduzir o leitor de maneira que você acredite piamente no que ele está falando. Eu não. Quando eu comecei a ler esse livro, eu já fui cada vez mais... Porque assim, ele encanta. Ele vai, é o tipo o canto da sereia. Se você não se distanciar ao máximo do narrador, do Bentinho, você cai, certo? Então eu sempre fui me distanciando, como se eu tivesse vendo essa história acontecer de fora. E ele me puxando para dentro e eu digo, epa, não é assim não, meu amigo. Beleza? Então o Bentinho, cara, ele já no começo da história, é um livro de memória, ele vai contando, ele já tá velho, tá contando aqui a sua história. Ele já começa tentando te provar que o casamento dele foi arranjado por interesse, inclusive pelo Pádua, pai da Capitu. Eu vou ler aqui um trechinho para você ver como é que isso começa, tá? Porque ele já coloca a questão da casa que eles compraram ter sido porque eles ganharam no prêmio de loteria. Então ele quer trazer essa condição para também o casamento da menina. Então, quando ele decide, vou para o seminário, eu já contei toda a história do seminário, da volta do casamento, quando ele decide que vai para o seminário, o Pádua vai lá, o Pádua é muito amigo dele, e vai se despedir. E conversa lá, começa a chorar. Aí olha o que é que ele diz dessa situação. O Pádua tinha os olhos úmidos deveras, levava a cara dos desenganados, como quem empregou em um só bilhete todas as suas economias de esperanças e vê sair branco o maldito número, um número tão bonito. Ou seja, ele está achando que o menino vai ser padre e acabou todas as esperanças da filha dele casar com alguém de futuro. Então ele já está induzindo você, leitor, que o casamento foi por interesse. Mas em momento nenhum, há nada que se comprove isso. Ele está falando. É aquele ditado, o golpe está aí, cai quem quer. O Bentinho definitivamente não conseguiu me convencer que foi traído. Vamos para frente. Olha outra parte do livro. Ei, bicho, o Machado de Assis é mala. Ele bota para torar assim, para enganar o cara. Olha o que é que ele diz aqui nessa parte do livro. Eu acabei de dizer que o Machado de Assis, ele tenta escrever o livro com a sua mão, para que seja você que esteja escrevendo com ele. Eita, menino. Leitores, é antes que um livro seja ouvido e esquecido, né? Ouvido é esquecido, que confuso. Olha aqui o que é que ele continua dizendo. Explico-me. Nada se emenda bem nos livros confusos, mas tudo se pode meter nos livros omissos. O que é que ele quer dizer? Ele quer dizer assim, eu não quero causar confusão nesse livro. Esse livro não é confuso, mas talvez tenha alguma coisa que eu esqueça que você pode interpretar aí do seu lado, aí o que você achar. É isso que ele está querendo dizer. Ele está querendo dizer que está tudo muito claro e que você entenda da maneira que você quiser. Porque aqui ele tá tipo assim, se fazendo de vítima. Eu não quero confundir, certo? Mas eu quero que você me entenda que eu tenho razão. Pra cima de mim, meu amigo. E para você
ter noção como ele era ciumento, em diversas passagens do livro ele fala que realmente tem vontade de matar Capitu. Num determinado momento, porque Capitu olha para um cara que vai passando de cavalo, aí ele fala que queria inverter a peça teatral de Shakespeare, Otelo. Olha a passagem. Nesse gênero há porventura alguma coisa que reformar, e eu proporia como ensaio que as peças começassem pelo fim. Otelo mataria a si e a Desdémona no primeiro ato. Ou seja, ele fala em matar Capitu e a si mesmo. E tem outra parte que ele fala em esganar, né? Matar ela com as unhas pelo pescoço. Aqui, ó. A vontade que me dava era cravar-lhe as unhas no pescoço e enterrá-las bem até ver-lhe sair a vida com o sangue. Rapaz, esse cabo não é normal não, macho. Esse cabo não é normal não. Ah, a inteligência artificial disse que Capitu traiu. Pois a inteligência de Clailton Bandeira diz que não traiu. Ela pode ter traído, mas através desse livro aqui não se prova. Olha outra presepada de Bentinho. Antes de Sancha casar com Escobar, Bentinho, quando vinha aos finais de semana para casa visitar a família e encontrar com Capitu, um dia foi na casa de Sancha, onde Sancha estava doente. O pai da Sancha era o Gurgel, tá? E ele vai lá fazer uma surpresa a Capitu. Quando chega lá, tem um quadro da mãe de Sancha na parede. Ele começa a olhar para o quadro e achar a mãe de Sancha parecida com Capitu. E ele já começa a imaginar que talvez Capitu fosse fruto de uma traição da sua mãe com o Gurgel. Faz sentido? Não, faz não. Vamos a outro ponto. Olha, eu tô aqui como advogado de Capitu, viu? Eu quero que você deixe lá nos comentários o que você acha. Se houve ou não houve traição. Outro ponto, existia um meninozinho leproso lá na cidade, no bairro lá onde eles moravam, no Rio de Janeiro, o Manduca, que o menino vivia numa cama porque não saía, só saía aos domingos para a loja do pai. O menino era com o corpo cheio de ferida e tal, e tinha toda essa condição que era inclusive estética mesmo, né? Que eu não sabia. O menino gostava muito de ler e gostava muito de literatura russa, a história da Rússia e tal. E o Bentinho fez amizade com esse menino através de cartas. Eles ficavam trocando cartas, um defendendo na Rússia, outro acusando na Rússia e tal. Até que chega o dia que o Manduca acaba falecendo, né? A doença acaba vencendo e ele morre. E aí, o Bentinho, na esperança de vir para o enterro do menino, para faltar o seminário, né, e encontrar com Capitu, quer convencer a mãe de vir para o enterro. E a mãe, não, meu filho, você nem era muito amigo do menino e tal, para que isso? Você vai faltar o seminário e tal. E a prima Justina diz que, não, você não vem mesmo não, porque você é muito bonito, muito limpo para estar num ambiente desse. E ele se regozija com isso. É verdade, eu sou... Então, para você ver como o cara realmente, ele não tem, assim, ele não bate muito bem das condições mentais. Eu botava esse bicho na cadeia. Agora vá pra cadeia. Agora, muito cuidado para não dar spoiler. Pessoal, sabe como foi que começou o ciúme de Bentinho? Quando o seu filho Ezequiel começa a crescer, ele começa a achar o menino muito parecido com Escobar, seu melhor amigo. E ele bota na cabeça que o menino é filho de Escobar. Então começa a surgir essa ideia que Capitu traiu ele com o próprio Escobar, seu melhor amigo, e esposo da melhor amiga dela, que era a Sancha. Se o menino realmente parece ou não parece com Escobar, eu não sei. Mas assim, as características realmente batem. É tanto que a própria Capitu, quando ele abre o jogo para ela que está com ciúme, e esse é o motivo do ciúme, ela realmente assume que o menino tem certas características parecidas com a do Escobar. Mas, repito, coisa de ciúme, eu estou sempre com o pé atrás, então continuo achando que isso não é motivo suficiente para me acreditar que houve a traição. Veja bem, pessoal, e aí é onde entra a questão.
Existe um determinado momento que o Bentinho e a Capitu estão na casa de Sancha e de Escobar, que o próprio Bentinho fala que dá umas olhadas para Sancha e que ela tá desejando ele e que não sei o que. Ele mesmo fala isso dele. Então isso é real. Isso existiu. Porque ele não teria que não precisava estar inventando isso dele mesmo. E ele diz, olha, rolou um clima, né? E tal. Isso é verdade. Então é mais fácil que isso venha, essa traição venha dele e não dela. Meu amigo, enfim, eles se separam, a Capitu vai embora com o menino para a Europa, ele fica e o bicho ainda é despeitado, né? Aí ele tá solteiro já, separou, foi embora e ele começa a sair com uma, com outra e fala aqui no livro como é e tal, e diz que, oh meu Deus do céu, porque eu não esqueço aquela morena dos olhos de ressaca, ele tem nosso de olhos de ressaca, mas ressaca do mar. Quando a onda vem, a vaga vem, né? Aí pega tudo e puxa de volta. Não é ressaca de bebida não, é a ressaca do mar, aquele olhar que arranca tudo e leva para dentro de si, certo? Aí ele diz, eu não consigo esquecer aquela morena dos olhos de ressaca, né? Aí, olha o que ele diz aqui nesse capítulo, depois que ele conta as peripécias dele, mas não consegue esquecer Capitu. A leitora, que é minha amiga e abriu este livro com o fim de descansar a cavatina de ontem para a valsa de hoje, quer fechá-lo às pressas ao ver que beiramos um abismo. Olha, beiramos um abismo. Aí o bicho, olha o que é que ele diz. Não faça isso, querida, eu mudo de rumo. Oh, meu Deus do céu, esse bicho é rapaz. Ele pode enganar a mãe dele, ele não engana não. Pessoal, estamos já concluindo essa história, Então o que eu vou dizer aqui é um spoilerzinho, então se você não quiser spoiler, eu sugiro que você passe aí uns 2 minutos para frente, tá bom? Aqui, Machado de Assis se preocupa, na minha opinião, em abrir o jogo. Não houve traição. Ele apenas lançou essa história de ciúme e tal, que traz muitas outras coisas, eu estou focando nisso porque é o que as pessoas mais falam, mas que traz muitos debates, muitos mesmo, é um livro fantástico. Mas aqui ele vem nos dizer que não houve traição. Veja bem, Ezequiel morre numa viagem, né? Ele é paleontólogo, já está adulto e tal, numa expedição no Egito, se não me engano, ele morre. E os amigos dele, que foram essa viagem com ele, mandam avisar o pai e manda o que está escrito na lápide, porque enterram ele por lá mesmo. Veja bem o que diz aqui, ó. Na lápide tem: tu eras perfeito nos teus caminhos. Ezequiel, tu eras perfeito nos teus caminhos. Aí, ele, curioso, ele pega sua Vulgata, né, sua Bíblia, e vai ver o que é que diz depois dessa frase bíblica aqui: tu eras perfeito nos teus caminhos. E veja o que é que existe. Tu eras perfeito nos teus caminhos desde o dia da tua criação. Meu amigo, para mim não resta dúvida que o Machado de Assis, ele entrega aí que não houve. Ele era perfeito desde a criação. A perfeita família. É tanto que ele, só para complementar, para a gente encerrar, ele morava em Mata Cavalos, parece, e depois vem para a cidade. E ele reconstrói toda a casa que ele morava com os pais, ele reconstrói na cidade, idêntica, inclusive os quadros na parede, porque ele tem o propósito de unir o início da vida e o fim da vida. E no final do livro ele diz que não consegue. Eu acredito que ele não conseguiu porque realmente se equivocou no que ele viu que de fato não existiu. Então, é isso, pessoal. Eu espero que você tenha gostado. Peço de novo, encarecidamente, curta esse vídeo, compartilha com a família, com os amigos, manda para quem você puder, tá bom? Se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu. Então é isso. Para mim, Capitu não traiu. Bentinho foi vítima de si mesmo, ele se auto-sabotou. Teve uma vida até então boa, mas acredito que do meio para o fim ele se perdeu, terminou sozinho. Enfim, poderia ter tido um final
feliz, mas vai entender o que é que passa na cabeça do gênio Machado de Assis. Beleza? Então é isso. Tamo junto. É nóis. E daqui a pouco tem resenha de O Último Dia de um Condenado de Vitor Hugo. Eita livraço. Valeu!